Já dizia Sartre que o inferno são os outros. E a forma mais simples de descobrir isso é na convivência com os vizinhos. Da tradição de emprestar 2 ovos ou uma xícara de açúcar, às discussões por causa da vaga da garagem ou do som alto madrugada adentro, a relação entre vizinhos ela envolve todas as questões humanas e traz à tona as maiores qualidades e os piores defeitos do ser humano. Mas e aí? Onde é que termina o seu espaço e começa o do seu vizinho? Hoje o Acontecência ele vai esmiuçar a política da boa vizinhança. Olá, meus queridos e minhas queridas, boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui com a Acontecência no ar e hoje nós vamos tratar de um tema fantástico, política da boa vizinhança. E para falar de tudo isso, dessas leis, de tudo que acontece nos condomínios, na vizinhança, eu estou com um sofá hoje, a minha sala de estar, ela está repleta de gente top para trazer informação para você. Aqui comigo, o arquiteto urbanista Dr. Marcos Silva. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Muito Seja obrigado. muito bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. Que bom. Desse meu lado aqui, a nossa psicóloga, Madalena Marques. Bom te ver novamente, Madalena. Muito bom estar aqui, Larissa. Obrigada. Com certeza. Fico feliz pela tua vinda novamente aqui conosco no Acontecência, viu? Desse meu lado aqui, a doutora Agatha Lacerda. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Larissa. É um prazer estar aqui. Obrigada, boa noite. Seja muito bem-vinda, viu? E aqui a doutora Rafaela Galete. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite. Aos participantes também, agradecimento pelo convívio bom, já que nós vamos em boa vizinhança, aos meus vizinhos, olá, boa noite. É verdade, doutora, tem razão. Para começar, Marcos, eu queria que você trouxesse para a gente essa noite um pouco do conceito da vizinhança, do que era antigamente e nos moldes atuais. Pois não. Bom, a vizinhança, dessa maneira como a gente está falando hoje, é próprio da vida nas cidades, né? Muito antigamente, quando a gente vivia em pequenas cidades ou aldeias, ou mesmo, né, espalhado pelo campo, a vizinhança se dava em torno de um núcleo familiar, em torno de pessoas com uma mesma origem ou que viveram, né, sempre ali juntos e cresceram juntos, etc. Então era uma relação de muito mais proximidade, né, de intimidade até. E hoje, com o crescimento das cidades, os vizinhos, na verdade, não necessariamente se conhecem, não se conheciam antes. Então as relações são mais impessoais, são mais formais, né, são anônimas. Então o que regula, na verdade, a relação entre eles não é mais essa intimidade que havia antes, né, quando a gente tinha uma comunidade, né, pequena, tal. Agora ela precisa de normas mais institucionais, mais impessoais, para regular pessoas que, por um acaso, estão ali juntas. E essa é uma tendência, né? A gente fala do século XXI como o século das cidades. Então, cada vez mais a gente vai ter gente vivendo e compartilhando o mesmo espaço, cada vez mais denso, né? Então, com cada vez mais gente vivendo próxima. Então, a gente vai ter essas questões de vizinhança cada vez mais intensas também. E com essas dificuldades batendo na nossa porta todos os dias, né, Marcos? Pois é, porque a gente tem que agora encontrar maneiras de dialogar com pessoas que a gente não necessariamente conhece, não necessariamente tem alguma identificação prévia. Eu vejo que antigamente, assim, até quando eu era criança e tudo, nós deixávamos a porta da nossa casa, né, sempre aberta, corria daqui para lá, daqui para o vizinho, vai e volta. Os vizinhos acabavam muitas vezes até confraternizando na rua em frente à nossa casa e tudo. E hoje a gente realmente, mesmo em condomínios fechados, né, que a gente tem muito essa experiência, você não vê mais essa troca com o vizinho. Será que a gente está dando mais valor à privacidade e à individualidade e não está querendo criar laços afetivos com essa vizinhança? E isso é uma discussão muito grande, né, nessa nossa área dos estudos urbanos, como os núcleos estão se voltando para dentro, para a vida doméstica, individual, os valores individuais ganhando espaço
frente aos valores de coletividade. Né? É um desafio muito grande, realmente, até para as políticas públicas, tá? Lidar com isso que um sociólogo já chamou do declínio do homem público. Né? Então, a gente deixa de conviver em espaços onde, enfim, a gente tem que negociar, né, os nossos espaços com os vizinhos, com outras pessoas, e tenta estabelecer a nossa vida cada vez mais restrita a um universo doméstico, pessoal, privativo, sobre o qual a gente tem total domínio. Total domínio. A gente está caindo mais, então, nessa privacidade e individualidade, né, Madalena? Eu acho que sim. Recentemente eu vi um condomínio em São Paulo, um prédio, os apartamentos eles mediam acho que 15 ou 20 metros quadrados e ele foi projetado para pessoas que vão morar lá sozinhas, né? E houve na época um questionamento, será que isso vai vender? Não vai? Estourou, vendeu tudo. Porque hoje nós temos uma população enorme de pessoas querendo esse isolamento, mas é um isolamento diferente do isolamento que todo mundo imagina. Um isolamento com hora marcada, talvez, né? Exatamente. Eu imagino que seja aquele horário de você chegar no final da tarde, você descansar, né? Exatamente. E você ter a possibilidade de estar com outras pessoas nas áreas comuns desse espaço, porque com certeza devem ter áreas comuns ali, né? Sim. De proximidade desses vizinhos, né? Esse empreendimento que eu estou falando, não. É somente... E ele tem tudo para uma pessoa que mora sozinha. Então, a lavanderia, tudo facilitado, muita facilidade, para você não precisar bater na porta do outro e pedir o açúcar e pedir o ovo. Né? Inclusive com algumas regras veladas, né? Com relação à criança, de não ter, porque realmente é um apartamento muito pequeno, então eu nem sei, aí vai entrar na área de você, se pode ou não pode, mas chama atenção para mim, né, o comportamento, essa busca das pessoas pela individualidade, né, não é bem é um isolamento diferente, mas também percebo muita gente querendo resgatar a vizinhança que tinha na infância. Então, eu vejo muita gente procurando... Aquela coisa gostosa da vizinhança. Cidades menores, procurando qualidade de vida. E aí, na qualidade de vida, entra também eu ter um vizinho que eu possa cuidar, que eu possa contar com ele comigo. Dividir. Né? Dividir essa responsabilidade, né? E tem isso... vários movimentos. Então, eu acho que tem a gosto do freguês, né? Mas quando a gente não tem isso, né, doutora Rafaela, e a gente tem um grande condomínio para administrar, como que lida com todas essas questões? Num primeiro momento, nós temos que partir do princípio que viver é conviver. Não somos a excelência de Santo Agostinho, que moramos numa ilha, não precisamos de ninguém, temos tudo. Viver é conviver. Partindo desse princípio, as pessoas têm que entender e aceitar que o outro existe. O outro é o vizinho do outro lado da rua, é o vizinho de apartamento, é o vizinho do condomínio fechado da outra ponta. Todos temos que conviver. Nós temos esse princípio básico. Para conviver, eu quero ser respeitada. Então, mas para eu ser respeitada, eu tenho que respeitar. E aí entram as regras. Eu faço um paralelo muito grande com a necessidade da regra do direito penal no convívio que ele tinha falado em cidades. Para você ter um mínimo de convívio bom, você precisa regrar um pouco a sociedade. Claro que não vamos regrar, não pode andar de sapato ou de sol. Não é esse minimalismo. Esse minimalismo, é uma regra. Senão isso dificulta muito também, doutora. Claro. E ao mesmo tempo que eles falaram em procurar espaços individuais, eu também enxergo que existe um outro caminho. O ser humano, neste momento social, pelo menos aqui na nossa cidade, no nosso país, está vivendo uma dualidade. Eu procuro as redes sociais para ser bem aceita e estar estar bem encaixada num grupo. Mas me tranco em casa e quero meu sossego. Então, essa dualidade também reflete no elevador, na área comum, na quadra de esportes, nos problemas judiciais que acabam... oriundos dessa comunidade. Desse convívio. Desse convívio em comunidade. Tem que saber que cada prédio tem, eu digo assim, é uma personalidade, não é isso? As pessoas têm um jeito de viver em cada edifício
cada condomínio fechado que o diferencia do outro dentro da mesma regra. E esse diferencial em cada coletividade transforma aquilo num microcosmo único, que tem que ser entendido e convivido lá dentro, respeitado com aquele jeito de ser daquela coletividade, daquela comunidade. Isso é complicado. Agora que você estava falando sobre essa questão da personificação, né, de um condomínio ou de um prédio, aí eu começo a pensar a seguinte questão. A gente parte do pressuposto que a gente está morando num determinado prédio, praticamente todas as pessoas ali estão, né, dentro de quase que uma classe econômica semelhante, mas com questões emocionais, culturais e educacionais extremamente diferentes, né? Perfeito. Então, é difícil você administrar tudo isso, né? E conseguir criar essa forma que seja viável para todo mundo, né? Aí a doutora acho que pode nos trazer um pouco dessa vivência, né? Do tribunal, né, doutora? Exatamente, Larissa. É muito difícil a lei abarcar cada situação, né, individualmente, cada conflito que pode existir. Então, existe o Código Civil, que tem alguns artigos dedicados ao direito de vizinhança. Ali especifica algumas situações. Mas também, como nem todas podem ser abarcadas, ele também tem princípios. Então, por exemplo, o respeito à saúde, segurança e sossego, né, o uso anormal da propriedade. Então, são bem subjetivos, são critérios bem subjetivos, vai se aplicar caso a caso a cada situação. E existem outras leis esparsas também, como a Lei do Silêncio, PSIL, né? Verdade, um projeto, a Lei de né? Zoneamento Urbano, então elas também, existem outras normas ali aplicáveis também. E tudo isso passa por esse conceito que a gente precisa, né, na realidade, colocar meio que num padrão, não é? De vivência, né? E não é fácil isso. Madalena, você comentou dessa situação, desse espaço pequeno, né? A pessoa se isola. E o movimento contrário, daquela pessoa que começa a buscar vizinhos, você tem visto isso também acontecer nesse nosso mundo de hoje? Eu tenho visto com pessoas próximas a mim. E se a gente for parar para falar, nós atraímos também, né? Então eu escolho as pessoas que convivem comigo. Elas não têm que ser iguais, mas nós temos que compartilhar algumas coisas. A gente pensa parecido, né? Então eu gosto muito de ter vizinho. Eu tenho a sorte de ter hoje uma vizinha, aliás duas, as do lado e a de frente, que são assim irmãs minhas, né? Um relacionamento muito bom. Mas nós temos necessidade de segurança. Então, o ser humano, o que acontece? Ter um vizinho, nós procuramos ter vizinhança porque nós precisamos de segurança, né? E ao mesmo tempo em que ter vizinho te dá segurança, ele pode também te trazer insegurança. Dependendo de quem seja a criatura. É verdade, né? Então, lá na época das cavernas, por exemplo, o homem era nós éramos meio nômades, então a gente não tinha vizinho. Porque assim, eu ficava num lugar, ali tinha comida, quando aquela comida acabava, eu era meio nômade, então nós saíamos dali e íamos para outros lugares. Quando o fogo apareceu, a gente descobriu o fogo, o homem ficou mais, ele se fixou no lugar e ele passou a ter, eu tenho a minha caverna, você tem a tua, papapá, e juntos somos mais fortes. Então até nas pinturas rupestres tem lá o grupo matando junto, lá, ou enfrentando uma fera, um mamute, sei lá o quê. Porque juntos somos mais fortes. Porém, hoje, a gente vive essa ambiguidade, né? Quem é o meu vizinho? A gente não sabe. Eu tenho uma amiga que ela tem uma casa no condomínio que eu moro e tem um apartamento na Lapa. E ela fala, Madá, eu prefiro aqui no condomínio, porque aqui no condomínio eu tenho vocês, que a gente fez amizade, aqui é diferente. Eu moro lá há 10 anos e eu só cumprimento bom dia, boa noite. Eu não consigo, eu até tento perguntar para o meu vizinho no elevador, oi, tudo bem? Ele fala tudo bem e vira. Acaba e ali. Não entra, né? Não entra um diálogo, né? No momento que todo mundo gosta de compartilhar, as pessoas esquecem no condomínio que compartilham a portaria, a área comum, a garagem, o elevador, a quadra, a piscina, o que for.
Todo mundo quer compartilhar via rede social, mas tem que aprender a compartilhar no tete a tete, no face to face. Parece que as pessoas têm medo de olhar nos olhos, né? E até de participar quando deveriam participar. Assembleia de condomínio. Ali Exatamente. se forma a regra. Participar é a coisa mais importante que existe. Porque entra no conviver. Conviver. É. Eu não gosto da cor, eu quero, vai ter o item de votação na cor, por que eu não vou? Ah, porque é chato, porque todo mundo fala, porque dá briga. Mas se eu participar, talvez não dê briga. Se eu votar, talvez a cor que eu goste seja vencedora. E tem o direito de escolha também. E normalmente né, a pessoa doutora? não vai e depois quer reclamar do que foi decidido. Exatamente. Exato. E esse eu acho que é o caso mais rotineiro. A gente vai dar uma paradinha, um break rapidinho agora, porque na volta a gente vai continuar nesse papo super bacana sobre política da boa vizinhança. A gente já falou um pouquinho do conceito de vizinhança no passado, como que era como que era tudo isso, esse negócio, o que está acontecendo hoje, no mundo de hoje e o que vai acontecer. E aí para você se identificar com o seu vizinho também. Então fica com a gente, fica com a Acontecência que a gente volta já já.